Amém. Bom dia, Igreja Betel. Amém, glória a Deus. Agora eu senti um ânimo aí, né, Marcinho? Todo mundo renovado aí, preparado para a semana, para a glória de Deus. Irmãos, nós iremos agora ouvir a santa palavra de Deus. E nós já sabemos, o presbítero Renato já nos adiantou aqui, nós estamos no mês da Reforma Protestante. Mês de outubro é o mês em que nós celebramos aí a Reforma Protestante. Por isso, neste mês nós estamos aí com a série Doutrinas da Graça. Doutrinas da Graça. E cada domingo, cada semana, nós estamos aí refletindo, nós estamos aí aprendendo, ouvindo a palavra de Deus acerca de cada uma dessas doutrinas. Nos GDs também, nós estamos aprendendo lá a cada doutrina que nós estamos mencionando ali. O GD é legal que nós podemos tirar as nossas dúvidas, expor o nosso pensamento, enfim, de alguma forma colocar isso em prática e aplicar isso nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da eleição incondicional. Exatamente isso, doutrina da eleição incondicional. Isso gerou debates na igreja durante muitos anos, e hoje não é diferente. Ainda tem debates, aqueles que dizem como Deus pode escolher, eleger algumas pessoas e outras não. Isso causa um certo desconforto, mas nós veremos aqui que a proposta bíblica, em toda a Escritura, quando Deus fala de eleição, Ele não fala para causar desconforto e muito menos discórdia. Deus fala para edificar a sua igreja. E eu peço a você, irmão, que abra aí a palavra de Deus, lá na epístola de Paulo aos Efésios. Nós veremos essa doutrina a partir do texto de Efésios, no capítulo 1. Você pode deixar aberto aí, nós veremos outros textos também que falam, a Bíblia, ela é bem rica na questão do conceito, da teologia, da eleição, da doutrina da eleição incondicional. Efésios capítulo 1, nós leremos a partir do verso 3, ficaremos aí no verso 3 e 4, aqui, desta epístola. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, acompanhe aí comigo, por favor. Diz assim a santa palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele quem? Cristo, perfeito, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, verso 5, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o texto continua aí, nós temos uma base aqui doutrinária, logo no 1º e no 2º capítulo. Antes de nós adentrarmos aqui, eu quero fazer mais uma oração, pedindo que o Santo Espírito de Deus nos conduza em toda a verdade, a igreja de Cristo Jesus aqui em toda a verdade, e aplique em nós essa palavra. Vamos orar? Espírito Santo, Espírito da glória, nós te adoramos, Santo Espírito de Deus, e nos rendemos aos teus pés neste momento. Tu és o autor desta palavra, Deus Pai, o autor da eleição. Senhor, clamamos a Ti, nos conduza em toda a verdade, nos conduza quebrando o nosso coração e aplique em nós as verdades que o Senhor revela a nós, iluminando o nosso pensamento e o nosso coração, possamos sair daqui transformados, edificados, no nome de Jesus é que oramos, amém. Irmãos, antes de nós analisarmos aqui a doutrina da eleição, eu preciso dizer algo muito importante
para todos nós, para que nós possamos olhar a doutrina da eleição com outros olhos. Por quê? Quando se trata de eleição, geralmente já vem à nossa mente debate, divisão. Mas Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele escreve com um propósito. E o propósito é unir a igreja. Se você ler o primeiro e o segundo capítulo aqui da carta aos Efésios, você vai perceber que Paulo está lançando as bases teológicas e doutrinárias que a igreja precisa conhecer para que eles possam viver igreja. Na igreja de Éfeso, era uma igreja composta de judeus e gentios. E dentro da igreja de Éfeso, havia aí essa divisão, em que os judeus se declaravam o povo escolhido de Deus, e os gentios não. Então havia essa vanglória por conta dos judeus, este coração exaltado, em que eles batiam no peito e diziam assim: nós somos o povo escolhido de Deus. Deus escolheu os nossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, e formou o povo escolhido. Nós somos este povo escolhido. E os gentios diziam: não, mas nós também somos. E havia essa dissensão, Paulo, irmãos, quando ele fala da predestinação e da eleição, ele está dizendo que Deus, ele escolheu um povo para si, e este povo não está restrito à raça, não está restrito à nacionalidade. Deus formou um povo em Cristo Jesus. Se você analisar comigo, o capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz assim: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, ou seja, de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Percebe, irmãos, que a doutrina da eleição, ela não é para dividir, mas ela é para unir, dizer que Deus escolhe, formando para si um povo. Paulo ainda vai dizer, verso 19 do capítulo 2, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, falando aos gentios aqui, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Essa introdução é para que nós venhamos colocar o nosso coração nessa doutrina, pensando em união, pensando com o coração já disposto a entender que nós somos um povo, nós somos de famílias diferentes, de culturas diferentes. Irmãos, a beleza da eleição é saber que em todo o mundo, de todas as raças, tribos, línguas e nações, Deus faz para si, no corpo de Cristo, unindo e convergindo todas as coisas em Cristo, fazendo dessas nações, dessas pessoas diversas, um só povo. Portanto, irmãos, a doutrina da eleição, ela é para unir a igreja. É uma palavra pastoral, e não é uma palavra teológica de debates e de vanglórias, de dizer que os presbiterianos, ou os calvinistas, ou os da igreja A são eleitos e os outros não. Quem somos nós para dizer isso? O que nós temos que afirmar e crer é que Deus, Ele
elege. E esse é o primeiro ponto que eu quero que você note aí no primeiro capítulo de Efésios, quando no verso 4 ele diz assim: assim como nos escolheu nele. Deus, Ele escolhe. Deus, Ele seleciona. Isso é um fato. Se nós analisarmos, irmãos, o contexto do ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus, nós sabemos que Ele caminhou, Ele trouxe para si 12. Poderia ter escolhido mais, mas Ele escolheu 12. Lucas 6,13 diz assim: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. O texto de Marcos vai nos dizer que Jesus, Ele escolheu para si aqueles que Ele mesmo quis. Se você analisar João 15,16, Jesus já partindo para a glória, conscientiza os seus discípulos, lembrando eles deste início do ministério, quando tudo começou. Jesus diz para eles o seguinte: não foste vocês que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Se nós, irmãos, continuarmos analisando as escrituras do Antigo Testamento, nós vemos que Deus, Ele escolhe. Pedro, na sua carta, na primeira carta de Pedro 2,9, diz assim: vós, porém, falando para gentios, sois raça eleita. No Antigo Testamento, Deus vira para Rebeca, ela estava grávida de gêmeos, e antes que esses meninos nascessem, Deus já diz para Rebeca: Rebeca, o menor é que vai estar acima, o primogênito vai servir o menor, que é Jacó. Quem nasceu primeiro, Esaú. A regra era: o primogênito herda a herança e a bênção do pai. Deus muda dizendo, olha, lá atrás dizendo, não, é Jacó que vai herdar a bênção, que vai dar sequência aí na história do povo escolhido de Deus. Irmãos, o fato é que Deus, Ele escolhe pessoas para si. Portanto, irmãos, nós, seres limitados no nosso pensamento, nós podemos dizer que nós não compreendemos a fundo ou claramente a doutrina da eleição, mas dizer que ela não é bíblica é um grande equívoco, porque Deus, Ele escolhe. E vai surgindo diversas perguntas na nossa cabeça e na nossa mente. Por que que Deus, Ele escolhe uns e outros não? Por que que Deus, Ele salva uns e outros não? Perguntas difíceis de responder. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que Deus, Ele é soberano. Há certas respostas, irmãos, que pertencem à administração celestial, não cabe a nós. Não cabe a nós, é a administração lá de cima que pode responder isso. Se não está, a Bíblia não diz. Por exemplo, quando a gente olha no Antigo Testamento, Deus chama um homem turrão, de coração duro, desobediente, chamado Jonas, que nós vimos aqui. Deus diz para Jonas assim: vai lá em Nínive e prega. Sabemos de toda a história, não resiste aqui, vai para outro lado, desobedecendo a Deus. Deus faz com que aquele homem reconheça, vai para aquela cidade, ele em poucas horas, em menos de um dia, ele percorre toda a cidade, falando que Deus vai destruir a cidade. O povo arrepende e Deus salva toda a cidade. Mas se a gente analisar a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus não simplesmente fala assim para Abraão, vou tirar Ló de lá, porque eu vou mandar fogo e vou acabar com todo mundo.
Irmãos, a resposta para isso, e talvez seja difícil de compreensão e até de aceitação, é porque Deus é soberano. Moisés chega para Deus: Deus, não faz isso com o povo. Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quem eu não quiser, e essa é a resposta de Paulo aos romanos. Mas enfim, irmãos, nós temos que olhar para esta doutrina da eleição com os olhos de graça de Deus, porque Deus simplesmente poderia ter olhado para todo mundo e dito assim: quer saber de uma coisa? Não vou escolher ninguém. Ele é Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus seria justo se permitisse que todos viessem colher os frutos do seu pecado e do seu erro. Mas Deus é misericordioso, que Ele resolve escolher. Portanto, a doutrina aqui da eleição está dizendo que Ele escolhe. Agora veja, a escolha que Deus faz, ela é incondicional. Deus não estabelece condições para escolher. Deixa eu dar um exemplo aqui. Lá no futebol, quando você vai separar os times, você fala: tira para o ímpar aí, e para escolher os times. Aí você olha, você fala assim, geralmente a gente olha aquele que está mais vestido, de repente você não conhece o time, você fala: pô, chuteirona bonita, bem vestido, vou escolher aquele, né? Aí a gente escolhe pensando no estereótipo da pessoa, até mesmo conhecendo: ali é bom de bola, ali vamos escolher. Ou então lá no vôlei, né, o pessoal tem o costume de, agora para não gerar polêmica e briga, para não falar assim: tá vendo, vocês fizeram panelinha aí, agora estão levando a sacolinha das tampinhas numeradas, no vôlei às quartas-feiras, aí vai tirando, 5 primeiros formam um time, os 6 primeiros formam um time, e assim vai indo. O fato, irmãos, é que a nossa escolha para muitas coisas, a construção da casa, do carro, a gente vê aquilo que tem um mérito, tem um valor, aquilo que realmente faz, que tem coisa boa ali. Mas Deus, irmãos, diferentemente da gente, Ele não estabelece condições para nos escolher. Por isso é eleição incondicional. Quando nós olhamos para o texto de Efésios, no capítulo 1, verso 4, diz que Ele nos escolheu, nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Antes que nada, antes de tudo, antes da palavra criadora de Deus dizendo: haja luz, e criando todo mundo, Deus já havia nos escolhido, já havia escolhido um povo para si. Portanto, não tem obras, portanto, não tem mérito, não tem. Se nós analisarmos, irmãos, Romanos, capítulo 9, verso 13, Paulo está analisando isso, ele está analisando a doutrina da eleição, e ele está dizendo o seguinte: por que Deus ele escolheu um povo para si, e os judeus, aqueles contemporâneos dele ali, havia rejeitado o Salvador, Jesus. E aí Paulo, discorrendo sobre isso, capítulo 9, do verso 9 ao 13, ele nos diz o seguinte: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, ou seja, Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó,
porém me aborreci de Esaú. Paulo está dizendo aqui, escrevendo à igreja de Roma, que também tinha judeus e gentios ali, ele está dizendo o seguinte: a eleição de Deus ela é incondicional, e ele cita o exemplo lá de Jacó e do seu irmão Esaú. Eles não tinham feito nada ainda, antes que eles viessem à vida, Deus já tinha mencionado para Rebeca, o mais velho vai servir o mais novo. Por que, Deus? Qual é a explicação disso? Sabe por quê? Porque eu amei um e me aborreci do outro. Simples assim. Talvez alguém poderia dizer assim, mas pastor, tem uma questão aqui que a gente precisa analisar. Deus já sabia que Jacó seria um homem bacana, seria um homem, supimpa, seria um homem muito bom, ia fazer boas obras. Irmãos, quando nós olhamos a vida de Jacó e de Esaú, nós vemos dois homens completamente equivocados nas suas obras, fazendo coisas ruins. O nome Jacó já significa suplantador, enganador. O homem enganou o pai, um homem que enganou seu próprio pai, que já estava quase cego, é digno de eleição? Esaú era mulherengo, Esaú não respeitava os pais, era digno de eleição? Irmãos, quando nós olhamos para nós, para a condição humana, nós respondemos por que Deus, Ele elege incondicionalmente. Primeiro, Paulo vai nos dizer em Romanos 3, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Paulo está demonstrando a depravação total em nós, e a nossa indisposição para fazer boas obras. Se você ler Isaías 64, verso 6, Deus vira para o povo e diz assim: as suas obras são como trapos de imundícia. Sabe quando você está com um ferimento sangrando, e aí você vai no médico, eles lavam aquilo, que aquilo dói demais. Quem já passou por isso sabe que é difícil. E aí depois vem com aquele pano, eu não lembro o nome daquilo lá, a gaze, a gaze, enrola ali, depois quando tira, vem toda suja, daquelas coisas, sangue, e pus, o Marcinho deu até um arrepio aqui, falou, não quero nem ver isso, manchadas, sujas pelo pecado. Irmãos, olhe para a sua vida, que boa obra você tem para chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, convém lá, né? Irmãos, como que nós vamos nos justificar diante de um Deus santo, puro, o qual a régua dele de medir é perfeita, não aceita mancha, não aceita erro. Para satisfazer a justiça de Deus, precisa ser perfeito. Isso nos mostra o Antigo Testamento. A oferta tem que ser perfeita, e o ofertante também. O sacerdote chegasse diante do Senhor para oferecer qualquer sacrifício e tivesse pecado nele, era fulminado. Por isso que colocava lá o sininho no pé, entrava no Santo dos Santos, de repente o homem caía lá dentro, parou o barulho, puxa a cordinha, tira o homem de lá. Irmãos, mancha, pecado, isso é inadmissível diante de Deus. Por isso que Deus precisa escolher, irmãos, dentre nós aqui, escolher pessoas, escolher eu e você para salvação, por conta da nossa incapacidade. Nós não podemos satisfazer a justiça de Deus. E mais, se você analisar Efésios capítulo 2, verso 1, vai nos dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Lá no princípio Deus diz assim para Adão: Adão, come de toda árvore, se deleite de todo o jardim, mas essa árvore do bem e do conhecimento do mal, essa não. Porque o dia que comeres, certamente morrerás. A consequência do pecado é a morte. Isso de fato ocorreu, irmãos.
E a morte aqui é espiritual, física e eterna. Sentido de separação de Deus para sempre. Olha a seriedade do estado que o pecado coloca, irmãos, as pessoas. Às vezes a gente faz obras tamanhas, que nós não entendemos isso. Às vezes a gente fala assim, já vi muitas pessoas falando assim, o dia que eu quiser, eu paro. Aí alguém vira para ele e fala assim, então para, um mês. Um amigo meu, dono de uma empresa, disse para o funcionário dele o seguinte, você está gastando muito com isso, olha aqui seu salário, indo tudo para bebida, indo tudo para cigarro. O dia que eu quiser eu paro. O patrão dele virou para ele e disse assim, então fica um mês sem fumar que eu dobro seu salário. Fica um mês sem beber que eu dobro seu salário. Ah, é? É. Adivinha? Alguns dias, não deu conta. Falou, realmente é muito difícil, a gente não consegue não. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que está no pecado é escravo do pecado. Nós estamos mortos nos delitos e pecados que nós não conseguimos responder a Deus. Essa é a nossa incapacidade espiritual diante do Senhor. E mais, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Se você ler Colossenses 1:21, vai dizer que Ele nos reconciliou, sendo nós, quando nós éramos inimigos de Deus. Se você vê o verso 2 aí, do capítulo 2 de Efésios, vai dizer que nós outrora, segundo o curso deste mundo, nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, que é o pai da mentira, o pai do pecado, e mais, que agora atua nos filhos da desobediência, filhos da ira, inimigos de Deus. Olha a condição, irmãos, do ser humano. Isaías, se você ler ainda, Isaías 59:2, Deus vira para o povo e diz assim, os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Há um grande abismo, irmãos, entre Deus e o pecador, no qual o pecador não pode transpor esse abismo por si mesmo, pela sua condição espiritual. Mortos nos delitos e pecados só consegue fazer aquilo que é ruim, aquilo que é a carne, aquilo que dá prazer para o corpo. Portanto, irmãos, se Deus, em sua graça e misericórdia, Ele não escolher pessoas para salvar, nós não podemos fazer nada. Por isso a eleição incondicional, ela é incondicional. Por isso que é uma doutrina da graça, como nós estamos estudando ali. Não é doutrina para causar debates, não. É doutrina para confortar o nosso coração. É doutrina, irmãos, para saber que nós aqui, talvez você entrou na igreja aqui cheio de pecado. Talvez você entrou na igreja aqui procurando uma resposta para a sua vida, para a sua família, e você está dizendo assim, eu preciso dar um jeito nisso. Quantas pessoas procurando ajuda, irmãos, em terapias psicológicas de família, e vai daqui, gasta um dinheirão, e não consegue, porque está buscando pelas suas próprias forças. Quando entender que isso acontece de forma incondicional, e a gente precisa nos humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, não há forças em mim, eu não posso fazer nada, então faz o Senhor a tua obra em mim. Estou morto nos meus pecados, eu só consigo fazer isso. Eu não consigo buscar o Senhor, eu não consigo mudar a minha vida, eu não consigo mudar o curso dos meus desejos, dos meus pensamentos, Senhor. É só o Senhor. Então eu quero te dizer que é uma doutrina da graça, e Deus pode fazer isso hoje na sua vida. Deus pode fazer isso hoje na sua família. Deus pode, irmãos, fazer isso hoje de forma especial, por meio da obra de Cristo Jesus na cruz. A eleição, irmãos, não pode nunca colocar um resquício sequer de soberba no nosso coração, da gente olhar para o outro e dizer assim, eu sou eleito, você não, como os fariseus e escribas. Irmãos, o que nós fizemos? O que há de bom em nós, o que nós ofertamos e entregamos a Deus? Paulo nos diz isso. Quem
Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que seja recompensado? A salvação, irmãos, e a doutrina da graça da eleição traz conforto, transformação para mim e para a sua vida. Sabe por quê? Porque o cântico que Paulo canta ali em Romanos é: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória para sempre. Amém. Mas eu quero finalizar aqui dizendo que Deus escolhe com um propósito. A escolha de Deus, ela é proposital, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. E veja, capítulo 1 de Efésios, verso de número 4, diz o seguinte: para, olha aí, a finalidade, preposição de finalidade e objetivo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele quem? Deus, Cristo Jesus. Irmãos, quando alguém diz assim: eu sou eleito, mas não vive uma vida de santificação, não é para essa finalidade que Deus nos chamou. Deus nos chamou, irmãos, para sermos santos e irrepreensíveis, e esta obra de santidade é Deus quem faz na nossa vida, é Deus quem faz. Nós vemos isso, o exemplo de Jacó. O nome de Jacó é suplantador, trapaceiro, enganou o pai, enganou lá, fez toda uma falcatrua. Depois na história, nós vemos que no curso da história dele, esse homem escolhido, ele teve um encontro real com Deus. E Deus, irmãos, começou na vida dele o processo de santificação. É aí que começa a obra de Deus na sua vida, na minha vida, nos transformando, nos limpando, nos tirando aquelas práticas ruins, que nós não conseguimos nos libertar. Deus vem limpando, Deus vem fazendo. E deixa eu fazer uma observação aqui para nós. Às vezes a gente pensa assim: minha vida está tão ruim, cheia de problema, tirando o exemplo de Jacó, porque a história de Jacó, ele tinha um problema tão sério na sua família, que por conta do engano que ele fez, tomando a bênção da primogenitura do irmão, Esaú encheu o coração de ira, e começou a perseguir o irmão, querendo matar. Eu vou matar ele. E aí Jacó, nesse meio de problemão que ele está vivendo ali, aí ele vai para a terra dos seus tios, Labão, irmão da sua mãe Rebeca, faz uma viagem de longos e longos dias. E veja bem, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Dentro do plano de eleição soberano de Deus, nada na minha e na sua vida acontece por acaso. Talvez você pode pensar assim: por que eu estou passando esse problema imenso na minha vida? Será que Deus realmente me escolheu? Eu quero te dizer que Deus escolheu sim, sabe por quê? Porque as circunstâncias da nossa vida vai levar e vai contribuir para que nós venhamos nos achegar e nos encontrar com o Senhor. Foi assim na vida de Jacó. Se ele não faz a viagem dentro do plano soberano de Deus, ele não tem aquele encontro que ele teve, no qual chama ali no Antigo Testamento de Peniel. Eu tive face a face com Deus, eu encontrei Deus. Sabe por que Deus te trouxe aqui na igreja? Talvez você possa pensar assim: por um acaso eu conheci a pessoa, por um acaso eu conheci o Marcinho, e o Marcinho me convidou para ir lá na igreja. Por um acaso eu fui na igreja no tal dia, e aí tinha alguém lá falando sobre a doutrina da eleição, e aquilo me abriu o coração, e eu entendi que os problemas que estavam surgindo na minha vida, é obra de Deus para que eu viesse ter um encontro real com Ele, e saber que Ele está comigo, está trabalhando na minha vida, me limpando, me santificando, me dando a graça de ter um encontro real com o Salvador Cristo Jesus. Assim como aconteceu com Paulo. Paulo estava na rua de Damasco ali, indo para Damasco, a caminho da cidade de Damasco. No meio do percurso, acontece algo ali, ele cai e fica cego. Por que essa coisa ruim aconteceu comigo? Irmãos, a Bíblia diz que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Saiba que Deus está trabalhando na sua vida. Se você é um eleito, você vai ter um encontro real com Cristo, e Deus usa circunstâncias da vida, não por obra do acaso, mas por soberana vontade divina, como Paulo nos diz aqui, pelo beneplácito, pela boa vontade de Deus. Então entenda, irmãos, Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não colocou pessoas na sua vida por acaso. É obra de Deus na vida dos eleitos. É obra de Deus na sua vida. Creia nisso. A finalidade da escolha de Deus é para louvor da sua graça. Observe o verso 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, todo aquele que crê na soberana eleição de Deus, não fica querendo debater e convencer os outros com teologia, não. A gente louva a Deus, a gente adora a Deus, a gente diz bendito, como Paulo começa aqui, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, motivo de louvor. Agora eu fico vendo, irmãos, alguns debatendo e querendo isso e aquilo. Não, irmãos, e também alguns resistindo a isso, querendo fazer perguntas que não cabe a nós responder, cabe à administração celestial, e o que cabe a nós é louvar a Deus, dizer, Senhor, o Senhor poderia ter mandado todo mundo para o inferno, e o Senhor seria justo, porque o salário do pecado é a morte, o Senhor já tinha avisado lá, mas o Senhor resolveu com graça, agir com graça conosco, e nos dar a oportunidade da redenção em Cristo Jesus. Irmãos, isso é motivo de louvor, isso é motivo de adoração a Deus. Mas o motivo para nos redimir e salvar, verso 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus pega o eleito todo sujo de pecado, Ele limpa, purifica o pecado, dá redenção e salvação. Irmãos, coisa boa é a gente experimentar a alegria da salvação no nosso coração. Cantamos aqui com as crianças agora há pouco, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Isso é alegria transbordante. Saber, irmãos, que nós temos salvação e redenção em Cristo Jesus. Irmãos, aquele que experimentou o encontro com Cristo, que foi salvo por Cristo Jesus, tem essa alegria transbordante no seu coração. E mais, não fica titubeando em dois pensamentos. Será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que isso e aquilo? E fica com uma coisa atormentando dentro do seu coração, com medo de morrer. Cristo nos deu a certeza da salvação. E aquele que recebeu essa redenção por meio de Jesus, anda com o coração alegre, anda com certeza no coração, e mais, não anda com os olhos para baixo, cabisbaixo, aqui não, anda com os olhos voltados para o céu. Cantamos aqui agora há pouco, Maranata, vem Senhor Jesus, eu sei o que me espera, eu sei a glória, a salvação que nos espera, é muito maior, irmãos. A escolha de Deus é para nos santificar, vivermos uma vida santa, é para glorificar a Deus, é para nos redimir, nos dar certeza da salvação, e mais, verso 13, para anunciar as boas obras de Deus, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em que o que? Ouvistes. A Bíblia nos diz o seguinte, que a fé, que é o meio da nossa salvação, ela vem pelo ouvir. Aí Paulo indaga a igreja de Roma dizendo assim, mas como ouvirão se não há quem pregue? Precisa pregar. Acusam aqueles que acreditam na doutrina da eleição, os acusadores dizem o seguinte, mas é muito fácil dizer que Deus elege pessoas, aí você não precisa pregar, cruza os braços e fica assim. Nada disso, grande engano. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Precisa pregar, é um método que Deus, Ele instituiu para que as pessoas venham ser salvas. Se não ouvir o Evangelho, a obra de Cristo, não há eleição, não há salvação.
Portanto, irmãos, a igreja Betel precisa estar compromissada com isso. Aqueles que dizem assim: eu creio na doutrina da eleição, eu sei que eu fui salvo porque Deus fez essa obra por mim de modo gracioso, mas não fala disso, como que a pessoa acredita? Por isso, irmãos, os nossos grupos de discipulados GD são ferramentas evangelísticas. Quantas pessoas encontraram, eu já vi testemunhos aqui, dentre nós, de pessoas que encontraram a Cristo Jesus em um GD, em uma casa. Os nossos grupos, irmãos, precisam ser grupos evangelísticos, convidar as pessoas para ouvir esta boa nova da graça de Deus e receberem assim a salvação em Cristo Jesus. Isso é obra de Deus, irmãos, isso é graça de Deus. Eu quero concluir aqui, e já pedir aos irmãos do louvor, vamos cantar És a Nossa Estrela da Manhã, porque Deus levou a pensar sobre uma questão muito importante para nós aqui hoje, concluindo este sermão, para que nós venhamos louvar a Deus, e neste momento de louvor, quero te chamar, convocar o seu coração, a você se derramar diante de Deus e entregar-se ao Senhor, porque talvez uma pergunta que você possa estar fazendo aí na sua mente, no seu coração, é o seguinte: pastor, como que eu sei se eu sou um eleito ou não? Agora, a partir de agora, como que eu vou saber distinguir isso? E aí eu quero finalizar exatamente com a palavra de Jesus. A evidência, irmãos, da nossa eleição, desta graça de Deus derramada em nós, está nos nossos ouvidos, estarem abertos a ouvir o chamado e a voz do nosso bom pastor. Preste atenção nisso. Isso pode ser divisor de águas na sua vida hoje. A evidência está em os nossos ouvidos estarem abertos a ouvir o chamado e a voz do nosso pastor. A obra de Deus em nós, a eleição começa lá na eternidade, quando Ele nos escolhe antes da fundação do mundo, mas isso se concretiza no momento em que nós não conseguimos perceber, porque Efésios 2:1 começa dizendo assim: Ele vos deu vida. Nós que estávamos mortos precisamos de vida para responder ao chamado de Deus. Abraham Kuyper diz o seguinte, que a regeneração, ela é como a gestação de uma criança no ventre de uma mulher. Nós não sabemos como aconteceu e quando aconteceu, mas de fato isso com o tempo a gente vê e vai vindo, e daqui um pouco a criança vem à luz. Espiritualmente falando, é isso que Deus faz na minha e na sua vida. E aí depois que Ele nos dá vida, Ele nos habilita a abrir os nossos ouvidos, para ouvir a voz do nosso bom pastor. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus pregou para multidões, ali no seu contexto. Jesus falou para inúmeras pessoas. Os fariseus e escribas eram o grupo de pessoas que eles ouviam e embora. Mas as ovelhas de Jesus, os eleitos de Deus, ouvem uma palavra dessa do mestre, do supremo pastor de ovelhas, e dizem: vem minhas ovelhas para o aprisco, vem serem cuidadas, vem serem restauradas. É o chamado de Jesus para você hoje. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Só as ovelhas, irmãos, vão atender esse chamado. Mas o diabo pode estar dizendo no seu ouvido nesse exato momento: você não é digno, você não pode,
Mas irmãos, não ouça essa voz, sabe por quê? É voz de acusação, a voz do Espírito e a voz do Supremo Pastor está te chamando, do jeito que você está, porque Ele te chama para o aprisco, de forma gentil, uma palavra que nos convence o coração, que nos faz ir até Ele, para sermos santificados, restaurados. Eu quero te dizer que no aprisco de Cristo Jesus, tem perdão de pecados para você. Eu quero dizer, irmãos, que no aprisco de Jesus tem reconciliação para a sua vida. Por mais que o diabo te acuse, Jesus está te chamando para te restaurar, Jesus está te chamando para te purificar, para te dar uma vida plena de salvação. Se você está entendendo o chamado de Jesus hoje, e você está dizendo assim, o que eu preciso fazer então? Jesus diz, arrependimento e fé. Jesus saiu pregando o reino de Deus e dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia que Jesus lá naquela cruz, Ele derramou todo o seu sangue para nos salvar. Vamos ficar de pé, enquanto nós vamos entoar esse cântico, você ore a Deus. Você diz, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, ao Supremo Pastor.